Bem-vindos ao FENARRECcast, o podcast da Federação Nacional de Regantes de Portugal. Eu sou Anélia Silva, jornalista e produtora de conteúdos em agronegócio. Este podcast tem o apoio da Magos Irrigation Systems. Hoje estamos em Silves, a capital da laranja e outrora capital do Algarve. Sim, por ordem de Dom Afonso III em 1267. E é precisamente na sede da Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão, aqui bem junto ao Castelo de Silves, uma edificação com mais de 1000 anos de história, que vamos falar do presente e do futuro dos recursos hídricos e da agricultura no Algarve. Hoje tenho comigo 4 convidados. E o nosso anfitrião é Elídio Mestre, presidente da Associação de Regantes de Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença. Bem-vindos a Silves e agradeço especialmente a quem vem de longe e à FENARREG pela oportunidade que nos dá de levarmos a todo o país a informação e as notícias sobre a agricultura no Algarve e os esforços que as associações de regantes todos os dias fazem para garantir aos nossos agricultores, em quantidade e disponibilidade, a água que tanto necessitam e que é fundamental para a sua atividade. O meu segundo convidado é António Marreiros, presidente da Associação de Regantes e Beneficiários de Alvor. Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde a todos, aos meus colegas e a quem nos está a ouvir, e também um agradecimento muito especial à FENARREG por nos proporcionar este encontro aqui no Algarve e para nós podermos expor para que os nossos associados, os nossos regantes, bem quem nos está a ouvir, ficar com uma ideia da realidade do Algarve, não neste ano, mas sim nos últimos anos, porque este ano está, em princípio, tudo leva-nos a crer que vai ser um ano normal, mas nós temos passado aqui as passas do Algarve, ou seja, temos tido grandes dificuldades para poder fazer o nosso papel, que é fornecer água aos nossos agricultores. E, continuando com os meus convidados, passo também então a apresentar Macário Correia, presidente da Associação dos Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento do Algarve. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado por este convite e vamos ao que interessa. Muito bem. E, last but not least, como se costuma dizer, aqui num papel de agricultor, que é aquilo que é, de empresário agrícola, João Bento, CEO do grupo JBI, bem conhecido da agricultura aqui do Algarve. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aqui aos colegas painel, a quem nos está a ouvir. É uma boa oportunidade para falarmos sobre a água e sobre a agricultura do Algarve, para percebermos um pouco aquilo que é o presente, o passado, o presente e o futuro. Muito bem. Este ano, de facto, tem sido generoso, não é? Em chuva, que garante reservas de água por algum tempo aqui na região. No entanto, as previsões dos especialistas indicam-nos que os anos de seca serão certamente cada vez mais frequentes, o que significa que este pode ser um ano de exceção e não de regra. E eu começo então pelo Elídio, que é aqui o nosso anfitrião, a perguntar-lhe... A barragem do Arado está com 59%, segundo os últimos dados da APA, da sua capacidade de armazenamento. É água suficiente para quantas campanhas de rega? Os dados da APA que se está a referir são corretos, mas referem-se a 8 dias atrás. Hoje, a nossa barragem, a barragem do Arado, tem 20,3 milhões de metros cúbicos. Isto corresponde a 71% da sua capacidade. Portanto, é uma melhoria significativa, algo que já não víamos, já não estávamos habituados a isso há largos anos, desde 2019, grosso modo por aí. E essa é a situação hoje. E então significa que esta água vai dar para quantas campanhas de rega? Esta água chegará para aproximadamente 2 campanhas de rega, sem folga e sob uma gestão rigorosa e apertada. Parece muita água, mas de facto não dá para mais de 2 campanhas de rega, por uma razão simples, tem a ver com as perdas, com a evaporação, com todo o tipo de perdas e também com a gestão que é feita. E já agora deixe-me também introduzir-lhe aqui outra questão que tem a ver com esta a questão que a Ministra do Ambiente determinou que as restrições de uso da água aqui no Algarve vão ser de 5% este ano, tanto para a agricultura como para o uso urbano. Considera que é um número razoável? É correto o que diz. O valor, digamos, determinado ou fixado, estipulado, tem não tanto o efeito de ser um limitador à atividade, mas de ter um efeito pedagógico no sentido de perceber que a água é um recurso escasso
muito valioso e, portanto, é necessário geri-lo com parcimónia e nunca pensando que ela é abundante suficientemente para fazer dela aquilo que se quer. Portanto, a água é escassa, o recurso é caro e é muito valioso e, portanto, os 5%, repito, são um sinal de que é necessário continuar a gerir muito bem e a usá-la muito bem. António, e a barragem da Bravura está com 59% da capacidade. A pergunta é se este ano, de facto, com este nível de água, será retomado o abastecimento de água aos agricultores de forma regular e sem restrições, enfim, considerando estes 5%, e se esta água é suficiente para quantas campanhas de rega? Portanto, a nossa barragem neste momento, hoje, medições de hoje de manhã, portanto, nós estamos com os 20 hectómetros e meio e temos, em termos percentuais, 59%. Ou seja, em referência aos últimos anos, este é um ano equivalente ao ano de 2019. Portanto, estamos a falar com água na Albufeira desde o ano 2019, portanto, este ano temos água para satisfazer as necessidades dos nossos agricultores. Portanto, irá ser um ano normal para a agricultura. E também para abastecimento público, porque a nossa Albufeira, mesmo nos momentos de crise, tem sempre tido água para o abastecimento público. Portanto, é isso que nós iremos ter este ano. Um ano normal para a agricultura, um ano normal para os golfos e um ano normal para o abastecimento público. E isso dá para mais do que um ano ou será só um ano por enquanto que está garantido? Num cenário normal dá para 2 anos, mas tudo leva-nos a crer que nesses mesmos 2 anos também irá entrar água na Albufeira. Portanto, nós estamos com esperança que 2 anos são garantidos, mas poderá ir ao terceiro ano. E eu pergunto-lhe porque esta zona do Barlavento tem de facto nos últimos anos sido fustigada por maiores secas, maior escassez de água. Que impacto é que isso tem tido no desenvolvimento da agricultura do vosso perímetro de rega do Alvor? Sim, portanto, o ano 2022 e 2023, portanto, a agricultura teve direito a zero. Portanto, a água que estava armazenada na Albufeira foi só para abastecimento público. Os nossos agricultores, nesses 2 anos, não tiveram rendimentos nenhum. Porquê? Porque as plantações da época não foram feitas. Portanto, a Associação de Regantes não tinha água para fornecer aos agricultores, transmitiu-lhe que não havia água por decisão governamental e eles não fizeram nenhuma plantação. As culturas permanentes também não tiveram água. Portanto, eu diria que não se perderam, portanto, os pomares não se perderam porque alguns tinham furos, outros nós, com a APA, com a Agência Portuguesa do Ambiente, conseguimos que fosse autorizada a título excepcional a abertura dos furos e, ao mesmo tempo, também alguns poços. Portanto, conseguiu-se, pelo menos, que as árvores de fruto, portanto, os citrinos e também a vinha, tivessem alguma água. Também com a Câmara de Portimão conseguimos ativar 2 furos e isso deu-nos alguma abertura para que se fornecesse alguma água a uma parte do perímetro de rega, mas 7% dos 900 agricultores que nós temos. Portanto, houve 50 agricultores que tiveram um pouco de mais água. Mas quero-vos dizer que, portanto, os rendimentos dos agricultores no perímetro de rega do Alvor, nos últimos anos, não têm havido rendimentos. Tem sido só prejuízo. Portanto, este ano, a gente tem estado a trabalhar com os agricultores, que muitos deles que queriam abandonar a agricultura. Nós estamos estado a fazer um trabalho de proximidade, de dizer que este ano sim, vamos ter água e que eles voltem a fazer as plantações. Portanto, é um trabalho duro, mas é com esperança e, ao mesmo tempo, com ideias da modernização do perímetro de rega que tem que aparecer, vai se iniciar, mas que mais à frente eu vou desenvolver esse tema para mostrar que há que acreditar. Há que acreditar no perímetro de rega e há que acreditar também nos nossos agricultores que bastante falta fazem nesta área do Barlavento. João, produz abacate, produz frutos vermelhos, portanto culturas importantes na região do Algarve. Eu suponho que no seu caso até tem acesso à água, está num perímetro que tem água, mas aqui como representante dos agricultores, e é um bocadinho nessa qualidade também que está aqui connosco nesta conversa, há muitos agricultores no Algarve que têm ainda como única alternativa a captação de águas subterrâneas para rega, não é? Eu pergunto, que impacto é que isso tem tido nas reservas estratégicas dos lençóis freáticos
E, por outro lado, a qualidade dessa água que é utilizada na agricultura. Se a cunha salina, de facto, é um problema para a agricultura no Algarve. Sim, de facto é um grande problema que nós temos, porque dos cerca de 22 mil hectares que nós temos de regadio no Algarve, cerca de metade é tirado dos aquíferos. E temos os aquíferos em bastante dificuldade, porque com os níveis cada vez a baixarem mais, portanto as recargas nos últimos anos têm sido inferiores àquilo que tem sido a tiragem de água para a economia, para a agricultura e para o setor do turismo e outros setores. E de facto, se vier a verificar nos próximos anos aquilo que tivemos nos últimos 4, 5 anos, vai ser um grande problema, porque para mantermos a atividade agrícola tal como está, fica em causa, de facto, a probabilidade de um grande risco de entrada de água salina nos aquíferos. Isto é um problema que está identificado há muito tempo e que deveria só se consegue, de facto, com a oferta de água superficial. E para isso é necessário armazenarmos mais, é necessário aumentarmos os perímetros de rega, é necessário, de facto, pensarmos a médio e longo prazo para diminuir, mitigar este problema, porque da forma como estão a ser usados os aquíferos, brevemente vamos ter grandes dificuldades. E os aquíferos deviam ser uma reserva estratégica, e isto já foi identificado, e também por especialistas há muitos anos e de muitos estudos, porque nós temos muitos estudos que já identificaram todos estes problemas que nós estamos a passar agora, que identificaram as necessidades, digamos que, para o consumo público no futuro para o Algarve, e que era necessário, o que era necessário fazer, são estudos de 20, 30 anos, o que é um facto é que, de facto, a realidade é que não se fizeram investimentos estratégicos e estruturais para digamos que, mitigar este problema, e que tem-se continuado a tirar dos aquíferos, que é um grande problema se isso continuar a acontecer no futuro. Macário, está no lado do Sotavento, os níveis nas barragens do Sotavento estão a cerca de 90%, se julgo eu saber, mais, portanto, ainda mais do que 90%, e portanto, eu aí não lhe faço a pergunta se é suficiente para a agricultura, só quantas campanhas, imagino que será para várias, mas ia já diretamente a uma questão que tem a ver com os investimentos futuros para esta questão do armazenamento de água. Portanto, a vossa associação adjudicou em maio de 2024 um estudo prévio de impacto ambiental para a construção da barragem da Fopana. A minha pergunta é, o estudo está concluído? Qual é a área de regadio que pode vir a beneficiar? O custo previsto desta obra e das respectivas ligações e as fontes de financiamento previstas? São muitas questões, mas esclareça-nos. Muito rapidamente, nós temos um objetivo muito claro, que é aproveitar a água doce que corre e fazer reservatórios. Temos 2 projetos em marcha, um na Ribeira do Alportel, que é uma ribeira que vem da Serra do Caldeirão para Tavira, e outro na Ribeira da Fopana, que vem do alto da Serra do Barranco do Velho, Cortiçadas, corre pelos concelhos de Alcotim, Lolé, Tavira, e vai desaguar na própria Ribeira do Leite, a poucos metros do Guadiana. Essas barragens foram previstas há muito tempo. A barragem do Alportel começou a obra há quase 100 anos. Seria a primeira obra hidráulica do Algarve, depois deixaram de lado e que fizeram o Alvor e o Arante. E nós estamos a tentar retomar esse trabalho, está em projeto de execução e tem um objetivo claro, que é a proteção civil da Baixa de Tavira, e aproveitar 10 hectómetros em média por ano para regadio ou para consumo urbano, se for necessário. A Fopana é uma obra prevista desde os anos 70, quando se lançou a de Leite já se desenhou o emboquilhamento da conduta da Fopana e, portanto, nestes 55 anos ela sempre foi falada e, naturalmente, trazida em vários estudos. Há 5 anos atrás foi novamente equacionada no plano de eficiência hídrica do Algarve, mas o ministro de então tinha uma meta fundamental, não fazer barragem nenhuma. E então escolheu as 2 soluções mais caras, que é o Pomarão e a desalinizadora, porque era contra barragens. E uma grande líder da geringonça também na altura teve uma visão científica que é fundamental de sublinhar, que disse que era contra as barragens porque a água se evaporava. Portanto, com cientistas desta natureza, nós percebemos as decisões que foram tomadas. Nós, todavia, estamos com a barragem da Fopana em marcha. Neste momento está colocada no CILIAMB, como se diz na gíria, é o site da APA para a avaliação de impacto ambiental. Pagámos uma módica quantia de 7.000 euros para submeter isso à avaliação de impacto ambiental. Portanto, corre o processo. Esperamos que depois da avaliação passe a projeto de execução e depois falaremos de obra. Quanto custa a obra e quanto a água vai recuperar? A obra
custará cerca de 70 a 80 milhões de euros, mais uns 9 ou 10 para um túnel de ligação para o Odeleite. A partir daí está tudo feito. As elevatórias, as condutas, está tudo feito. Para que é que serve essa água? Que serão na ordem dos 50 a 60 hectómetros. Serve para substituir a água de regadio entre a Moncarapaz e Almancil. Pela mesma razão que se fez o perímetro de Sotavento com a água de beliche do Odeleite há 25 anos, porque as águas subterrâneas deste território de Tavira, Cacela, São Bartolomeu, até Moncarapaz, começavam a ser muito salinizadas e, portanto, fez-se o perímetro do Sotavento para isso. E ficou logo dito e muito claro na altura que tinha que se fazer a Fopana para substituir a água subterrânea por água de superfície até Almancil. Neste momento, nas areias de Almancil e em São João da Venda, não se podem fazer algumas culturas porque os índices de condutividade são muito altos. E, portanto, a Fopana não vai aumentar o regadio, vai substituir a origem da água num território que é fundamental para o Algarve, que é a Campina de Faro, Campina de Olhão e até Almancil. Portanto, são estes dois projetos que nós temos em marcha, porque o governo de então optou por duas soluções que são 7 vezes mais caras e que dão muito pouca água, que é a conduta do Pomarão e do desalinizador. Deixe-me só fazer um parênteses aí na questão da Fopana. Está a identificar a zona geográfica, não é? São mais ou menos quantos hectares de regadio que estamos a falar nessa área? Nos anos 80, quando foi feito o estudo do regadio do Sotavento do Algarve, falava-se em 25 mil hectares, que é o território que vai, grosso modo, do limite de Lolé, Almancil, até Castro Marim. Estão neste momento a regar 6 mil, nós temos 8 mil hectares equipados, infraestruturados, mas ainda há umas bolsas de sequeiro dentro de um perímetro que tem hidrantes. E, entretanto, a extensão desse território de Moncarapaz, Olhão, Faro até Almancil, são mais uns 15 a 20 mil hectares que estão previstos nesses estudos. A área é a mesma, a área não cresce, o regadio está lá. Aliás, a Campina de Faro tem a agricultura de regadio centenária. Foi aí que se desenvolveram as estufas de então, com as hortícolas. É uma área de hortícolas de primores, por natureza, e é preciso substituir essa água que põe em dificuldade algumas culturas, sobretudo nas certificações mais delicadas. As hortícolas que se comem em cru têm exigências de certificação cada vez maiores. E por isso a água da Fopana é para isso. É uma água barata, porque, repare, nós armazenamos 50 ou 60 hectómetros com 70 ou 80 milhões de euros. Comparado com aquilo que é a produção de água da desalinizadora ou do Pomarão, é 6, 7 vezes mais barata. E é essa a razão pela qual nós temos que levar estas obras por diante. Pegamos nos projetos, na omissão do Estado, nós temos uma fase em projeto de execução, outra em estudo prévio e impacto ambiental. Portanto, estamos a fazer o nosso trabalho. E falou de facto aí da questão da tomada de água no Pomarão. Aquilo que também a nossa Ministra do Ambiente nos diz é que estão disponíveis 466 milhões de euros, a maior fatia destinada à dessalinizadora e à tomada de água no Guadiana a partir do Pomarão. Portanto, ou seja, parece que esta verba já está muito bem contabilizada para estes dois projetos. Vai ser muito mais do que isso, e não sei em que calendário é que essas obras farão. Aquilo que eu interpreto é que o governo anterior, que tinha tido um ministro que era contra barragens, tomou essas duas decisões. Iam escrever-os no PRR. E este governo, há um ano atrás, não tinha alternativa, porque eram processos que estavam em marcha, o dinheiro estava alocado, o PRR tinha um prazo finito e, portanto, andou na onda. Só que, entretanto, o PRR tem um prazo que não está prorrogado, não se vão realizar essas obras nesse período e, portanto, já mudaram de gaveta, já passaram para o 2030. E, entretanto, os valores vão subindo sucessivamente de mês a mês. A gente lê notícias e palpites dos serviços oficiais do Estado ou das Águas de Portugal e os valores vão subindo. Começaram por 40 ou 50 milhões, passaram a 100, a 150, já vamos em 400 com as duas obras. E é bom ter a percepção de qual é o preço a que sai cada litro de água dessas duas opções. E devo-lhe dizer que a conduta do Pomarão é uma coisa muito simples. É apenas uma torre de 42 metros de altura e 41 km de comprimento para Montes e Vales, com um custo energético brutal. Para ir pescar 20 hectómetros, 30, utopicamente. Repara, a Fopana faz com menos de metade desse dinheiro para mais do dobro da água e tem ali Odeleite ao lado como reservatório e tem o beliche. Então, na sua opinião, devíamos deixar cair essa ligação ao Guadiana? Posso não ter dito isso, posso ter dito que são obras que estão em concurso, aparentemente tem uma gaveta financeira que mudou, enfim, de sinal, mas está lá,
Admito que essas duas obras possam ser, num caso de emergência absoluta, de farca precipitação, possam ser úteis para o consumo urbano, para a agricultura não, porque não há nenhuma cultura agrícola que possa pagar água a esses preços. Agora, em 2023 e 2024 nós vivemos anos de suplício e de aflição. Havendo lá alguns hectómetros de água vindos do Pomarão ou vindos da desalinizadora, teriam naturalmente sido uma mais-valia para o consumo urbano. Mas o consumo urbano tem outra prioridade também que não pode esquecer, que são as perdas. Ou seja, não se podem gastar 200 milhões para ir buscar 16 hectómetros ao mar, quando as câmaras perdem muito mais do que isso, e vai-se gastar esse dinheiro para ir buscar 16 hectómetros, depois lança-se nas condutas de redes urbanas e perde-se um terço. Portanto, há aqui uma matemática que tem que ser repensada. Falou de eficiência. No caso do seu perímetro do Sotavento, qual é que é o grau de eficiência? Nós temos perdas da ordem dos 2%. Ou seja, estamos agora a colocar uns caudalímetros e mais alguns equipamentos de controle, mas reparem, é um perímetro novo, todo pressurizado. Quando há uma fuga, esguicha metros de altura, portanto descobre-se logo. Em alguns casos é ao contrário, é para baixo, mas a água acaba por aparecer em qualquer lado e nota-se. Portanto, uma fuga num perímetro pressurizado detecta-se logo. E é isso que nós, enfim, temos. E a quantificação que existe, medida pelas águas do Algarve, porque temos uma conduta comum das águas do Algarve e das águas de regadio, e as perdas que nos apontam são na ordem dos 2%. Ou seja, para os perímetros em canal a céu aberto é completamente diferente. Por isso é que está a ser feita a obra agora do Alvor, que aqui o colega Marreiros falou, ou também a motorização progressiva que é feita no perímetro de Silves. E os perímetros do Alentejo, o caso do Mira, que é aqui bem perto e carrega no Algarve também, que é um desastre completo, porque são canais em trapezoide, em bloco de cimento antigo, e em cada 1,5 m a 2 metros tem uma fuga. Portanto, a água do Mira perde-se em grande quantidade por aí fora, e depois anda o resto no barranco do Falcato. Portanto, ou seja, os perímetros pressurizados, que é esse o destino que nós temos que ter, água sob pressão, poucas perdas, e com a pressão logo, para evitar bombagens e outros trabalhos suplementares dos agricultores. João, porque estamos aqui a falar de eficiência, eu perguntava-lhe, enquanto agricultor, considera-se um regante eficiente? Que tecnologias é que usa para maximizar a eficiência do uso da água? Sim, considero, e a agricultura em geral hoje é muito mais eficiente. Basta ver que nós não consumimos mais água do que há 20 ou 30 anos atrás e produzimos mais do dobro, ou seja, com a mesma água que se consome hoje, nós conseguimos produzir muito mais e somos muito mais eficientes. Por outro lado, nós temos tecnologia de ponta e outras ferramentas que utilizamos que nos ajudam a tomar as decisões, né? As decisões de rega, como por exemplo as sondas com um perfil entre os 20 e os 60 centímetros, que nós temos dados na hora, portanto a todas as horas, e as estações meteorológicas. Portanto, no meu caso são cerca de 15 quintas, onde nós temos mais de 40 sondas e temos 2 estações meteorológicas e que medimos de facto a umidade entre os 20, 40 e 60 centímetros, para saber, digamos que, os intervalos de rega, o tempo de rega que se deve fazer, de acordo com aquilo que são os dados que obtemos. Por outro lado, também comecei a perceber, e no caso dos abacates, que era uma cultura sensível à falta de água e também muito sensível ao excesso de água, comecei a perceber que era necessário tornarmos árvores mais resistentes. E então nós começámos a usar, digamos, uma técnica que é estressar a árvore até quase ao limite de umidade mínima, e depois damos uma rega muito longa. Isto para quê? Para obrigar a árvore, portanto, que é um ser vivo, obrigar a que lance raízes mais em profundidade e que tenha uma maior resistência e que tenha uma tolerância maior depois à falta de água ou menos umidade no solo. Portanto, para além disso, outras práticas. Começa também logo com o solo, conhecer os tipos de solo, o tipo de gotejadores, o débito dos gotejadores, a distância entre gotejadores, de acordo com o tipo de solo que nós temos, porque de facto também aquilo que se diz que nos terrenos arenosos que se consome muito mais água, não é assim. Se nós adotarmos de facto portanto, o sistema de rega adequado, com os débitos adequados e a distância de gotejadores, portanto nós podemos e devemos regar muito mais vezes, mas muito menos tempo, porque regarmos muito tempo de facto é perder-se água no subsolo. Portanto, há aqui uma série de técnicas e de práticas também, como o aumento da matéria orgânica no solo, que é importantíssima também para a retenção de água, e isso acontece nos nossos mares, e temos evidência disso nos últimos anos, desse aumento progressivo dessa matéria orgânica no solo.
como eu disse, com esse efeito, e para além de outro efeito que é muito importante, que é os solos mais ricos e com mais matéria orgânica também têm uma maior retenção de dióxido de carbono dos gases com efeito de estufa. Portanto, tudo isto é importante e devemos falar destes casos positivos e destes casos de que é fazer agricultura, de uma agricultura profissional, como já se faz no Algarve e também noutras regiões do país, porque nós hoje somos muito eficientes. E o Algarve ainda tem outra característica também, é a zona do país mais eficiente, ou seja, nós somos, em termos médios, 5% mais eficientes na rega por hectare. Regamos cerca de 5%, utilizamos água menos 5% do que noutras regiões. Portanto, isto é evidente o esforço e o investimento que tem sido feito para sermos eficientes e gerirmos muito bem cada gota d'água. Este podcast tem o apoio da Magos Irrigation Systems. Esta entrevista prossegue na segunda parte deste episódio sobre recursos hídricos e agricultura no Algarve. Ouça este e outros episódios no Spotify e YouTube Podcasts.